Os católicos romanos apegam-se basicamente à tradição e à história da igreja. Como podemos fazer uma apologética bíblica a esse público? Olha, essa pergunta é difícil, hein, Raquel? O Pedro vai me ajudar aí, que ele é mais da apologética. Ó, mas eu acho que um ponto que a gente tem que olhar, né? Eu não li muito sobre o assunto, mas o ponto da tradição, talvez um calcanhar de Aquiles para os católicos, é que a Bíblia fala realmente de tradição, né? Só que existem tradições boas e ruins. Sempre tem. Não, Jesus está falando ali nos evangelhos sobre tradições boas e ruins, e a gente precisa avaliar as tradições. Mas qual é a régua que o católico usa para medir a tradição? Porque ele vai dizer que a Bíblia só existe, né, por causa da tradição oral e tal. Mas esse é o ponto que eu acho que a gente vai ter que trabalhar com os católicos, né? Apresentar as contradições nas tradições católicas, né? Então, o próprio Lutero falou isso na defesa dele lá, na Dieta de Worms, que tem sido provado que os concílios e as bulas papais têm se contradizido. Contradizido, não? Como é que é? Esqueci. Como é que é? É contradizido, não. Gente, me ajuda a conjugar o verbo aí. Contradito. Contradito. Estão em contradição. Ótimo. Há contradições. Então, esse, assim, é um dos pontos que eu acho que a gente precisa trabalhar numa apologética, porque ela coloca assim, né, uma apologética para esse público. Então, eu entendi como evangelizando um católico, mas também existe a apologética para os evangélicos que estão quase virando católicos, né, que estão na beirinha. Aí já é um pouco mais diferente, mas essa seria uma das. Qual que você falaria aí, Pedro? Acho que você sabe responder essa melhor que eu. Eu tenho, não tenho tanta certeza se não, mas uma coisa que a gente conversava, no fórum passado eu e a Carol conversamos muito sobre isso, mas uma coisa que mudou do ano passado para cá foi que a gente estudou muito, eu, o Fred está aí, junto, o outro tutor, a gente na tutoria filosófica, a gente estudou muito a Idade Média, né? Uhum. E uma coisa que a gente percebeu é que existe uma tese, que inclusive é defendida por muitos teólogos protestantes, bons teólogos, o Peter Lythard, alguns teólogos bem modernos, influenciados pelo Charles Taylor, que é um sociólogo católico, uhum. de que a Igreja Romana é una, e quem ajudou a esfacelar o Ocidente inteiro, não só a Igreja, mas todo o Ocidente, a secularização, foi a Reforma Protestante, foram os protestantes. Essa é a tese do Charles Taylor, uma tese sociológica, né? Ele fala isso com todas as letras lá no livro Uma Era Secular. E assim, com muita humildade, né, e pequenez, assim, mas assim, né, o vira-lata, né, síndrome de vira-lata que a gente tava falando, mas eu e o Kaique falamos muito sobre isso, Carol. Mas assim, a gente chegou à conclusão, o Fred é doutor de sociologia, ele pode ser um vira-lata, não. Mas assim, o Charles Taylor tá errado, a gente acha. Por quê? Quando você pega a Idade Média, a história da Idade Média, e você pega, assim, os teólogos ali do século XIII e XIV, a igreja estava toda fragmentada. A gente tem tomistas, boaventuristas, scotistas, ockhamistas, fora os agustinianistas, avicenistas ou não. Então, assim, a gente está falando de pelo menos 6 tradições teológicas diferentes, todas divididas. A gente tem a via antiga e a via moderna de fazer teologia, que influenciaram a reforma, mas assim, no século XIII, está tudo dividido. E o Charles Taylor vai falar assim, não, quem criou o ceticismo moderno, a secularização moderna, foi a reforma protestante. Mas se você pegar no século XV, então 1422, se eu não me engano, o Nicolau de Cusa publicou uma obra chamada A Douta Ignorância, que é um dos primeiros tratados céticos da Renascença. Então é anterior à reforma protestante. Sim. Então a tese está errada do Charles Taylor e de quem sustenta ela também. Peter Lythard e companhia. A igreja já estava fragmentada. Então, na pergunta, assim, os católicos se apegam à tradição. Então, uma das primeiras coisas que os evangélicos têm que mostrar é que é falsa a ideia de que os evangélicos são fragmentados, porque o que as pessoas veem? Essa pluralidade de movimentos, essa pluralidade de denominações, e vem uma igreja una. O que a gente tem que entender é que essa igreja una, por dentro, ela é toda dividida.
teologicamente, por suas brigas internas. A gente sabe disso. Tem correntes e ênfases nela que nem reconhecem o Francisco como Papa. Os tridentinos, o Papa para eles é o Ratzinger, mesmo ele tendo rejeitado ou não. Então, assim, ela não é una. Segundo, a tradição é nossa, como nós vimos aqui, que é a leitura da patrística, recuperá-la, ela é nossa, ela é católica, ela é universal. E em terceiro lugar, eu diria que a Reforma Protestante, então, nessa nova leitura, seria uma tentativa de um projeto de unidade, só que não uma unidade institucional, uma unidade por princípio. Por princípios. Princípio da escritura, princípio do exame da escritura, princípio da justificação, princípio da glória de Deus. Quem falou sobre isso foi o Kevin Van Hooser, naquele livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Ele vai, inclusive, começar questionando esses teólogos contemporâneos aí que subscreveram Charles Taylor e mostrar que os 5 solas são princípios de unidade. Sim. Só que unidade por princípio. E essa tese também da fragmentação, ela é de um padre católico, obviamente, um dos eruditos mais brilhantes que o Brasil já produziu, que é o padre Lima Vaz, mineiro, pelo menos deu aula na Universidade Federal de Minas Gerais muitos anos, foi doutor na Universidade Gregoriana, e no Raízes da Modernidade, a tese dele é que as raízes da modernidade estão no século XIII. Então, a fragmentação da modernidade está toda lá. Então, primeiro, assim, a igreja ela não foi fragmentada pelos protestantes, a tradição também é nossa. A gente tem que mostrar que o brilhantismo, a sedução que a igreja tem feito para os evangélicos, de que venham para cá, vocês estão cansados dessa loucura da igreja evangélica, dessas brigas intestinas, desses escândalos que vêm todos os dias nos jornais, venham para cá porque essas coisas não acontecem aqui, isso é falso, isso acontece há muitos séculos lá. Sim. As pessoas escreviam e eram excomungadas e eles nem respeitavam as bulas lá, como aconteceu com o Ockham. O Ockham mudava de país e bem, foi para a Alemanha, inclusive, onde era, né, onde seria futuramente o Estado-nação moderno alemão, e, claro, influenciou a Reforma Protestante, Lutero, a via moderna de se fazer teologia. As raízes da modernidade estão aí, inclusive as raízes da Reforma Protestante. Ô Pedro, eu não sei se eu já te contei isso, mas o Tiago Cavaco falou uma coisa no livro dele que eu achei interessantíssimo. Ele falou o seguinte, até porque o Olavo de Carvalho, né, ele não fala isso, eu que estou falando. O Olavo de Carvalho disse que os protestantes são os revolucionários, né, são os progressistas e tal, o Lutero era um progressista, ele tem todo esse discurso. E isso o Olavo de Carvalho disse, mas o Tiago falou no livro dele o seguinte, que progressista mesmo era o católico, que mudava o tempo todo. Porque cada hora era uma tradição, e era uma bula papal, e era um concílio. O protestante, ele é conservador mesmo, porque ele quer voltar lá para o início. Ele quer ficar estático nas escrituras, que não muda e tal. Eu achei fantástico aquilo ali. Inclusive, acho que tem uma pergunta, Kaique, acho que é a pergunta 9, que é um pouco parecida, que eu acho que está aí no mesmo contexto, que eu até coloquei aqui, que a pessoa faz a pergunta. Faz aí, Kaique, a pergunta. Acho que é do Cairon. Embora a reforma tenha gerado muitos benefícios, é essa? Isso. Começa assim? Tá. Embora a reforma tenha gerado muitos benefícios, caímos no erro de, ao permitir que cada um pudesse ter acesso ao texto bíblico, e assim o poder, entre aspas, de fazer suas próprias conclusões, surgiram várias formas de fragmentação da igreja. Podemos dizer que precisamos voltar a uma forma de unidade, assim como a Igreja Católica, por exemplo, com a figura central como um Papa. E se não, isso traria unidade. O Cairon, ele nem pergunta a primeira parte da pergunta, ele já afirma. Tá aí, por isso que eu tô falando. Ele já afirma a primeira parte, ele nem pergunta. Já que a gente fragmentou mesmo e multiplicou os problemas, então como que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos ter um Papa? Vai ser o Hernandes Dias Lopes, vai ser o Silas Malafaia, vai ser quem vai ser o Papa? Cara. Mas aí eu anotei nessa pergunta exatamente o que você falou, que é uma ilusão que a estrutura católica é uma estrutura de unidade. Porque ali são várias igrejas dentro de uma igreja só. Eu conheço católicos, por exemplo, que nem concordam com esse Papa, que esse Papa é um falso Papa. Exatamente. Então, assim, a bagunça que tem aqui tem lá também. Exato. A gente estava lendo um prefácio de um livro, o cara fala assim,
Eu, com 92 anos, participei de 3 guerras mundiais. Aí a gente, 3 guerras mundiais. Aí ele, Primeira Guerra, a Segunda Guerra e o Concílio Vaticano II. As pessoas não reconhecem o Concílio Vaticano II, que não foi rejeitado, então ele foi aceito, ratificado. E então tem uma série de críticas à teologia, por exemplo, tomista, pela Nouvelle Théologie, que inclusive tem na sua discussão, por exemplo, de natureza e graça, muito mais pontos de contato com a teologia, por exemplo, reformada, do que a teologia tomista ou neotomista. E aí, como é que fica isso aí no interior da Igreja Católica? Meu irmão, é só mais uma das discussões. É só mais uma. Não é uma unidade de fé no sentido de doutrina, não é. É mais uma unidade quase social, né? Poderia dizer assim. Nem sei como nomear. Então, acho que é uma ilusão que se tem, né? Até que se tem pregado que a Igreja Católica... Não, é todo mundo dividido ali dentro, né? Não tem uma... Aí então eu vou... Cairo, estamos só brincando, tá? O Cairo tá aí, pelo amor de Deus. Estamos brincando, tá? Mas aí, cara, eu vou devolver a pergunta para você. Porque, querendo ou não, querendo a gente dizer... Não, é uma ilusão. Temos bons historiadores, tá aí o Padre de Lima Vaz, o Henrique de Lima Vaz, críticas ao Charles Taylor, Kevin Van Hoosen, você citou Cavaco, alguém perguntou qual livro do Cavaco que ele fala isso. É um livro nada a ver, é um livro que ele conta o testemunho dele lá, como é o nome? Depois o Seu do Paraíso. Esqueci. É o da Contrição, né? Arnaldo Farpado. E tá bom, agora, querendo ou não, isso acontece. Tem muita gente que não só sustenta isso, como também com essa argumentação está indo para a Igreja Romana, depois de uma ressaca do evangelicalismo sem tradição, superficial, como diz o Ângelo, que abriu mão de todo tipo de um snobismo cronológico, né? Sim. O que explica isso? Como que você explica isso? Tem explicação isso? Explicação que essa divisão toda? Não, esse apelo que se tem, ou essa sedução. Por que seduz? Mesmo não tendo base... Da Igreja Católica, você fala? Esse apelo. Ai, é uma sei. Sedução estética? Eu acho que é. É um esteticismo? É um perigo da beleza? Historiografia aí, né? Assim, a forma que é contada a história. Né? Porque se a pessoa não estudar, ela vai achar que é tudo integrado, que é tudo que é confiável, que tem uma tradição confiável, porque o apelo está sendo muito isso. É uma tradição confiável. Olha, isso aqui durou na história, o de vocês não durou. Sua denominação que está ali num galpão, como que ela foi fundada? 2011, a Igreja Católica foi fundada em Pedro. Então, acho que existe essa propaganda da credibilidade histórica, né? Algo que permaneceu na história e tal, e aí todo esse movimento conservador, né? Essa tendência sociológica conservadora está se encontrando. A gente até comentou no ano passado, né? Que muita gente que saiu do pentecostalismo e foi para o mundo reformado, às vezes não foi por uma conversão e nem por um entendimento mesmo. É mais por um apelo conservador. E essa pessoa pode ser que daqui a alguns anos vai pular para o catolicismo. Ou até vai pular mais uma vez e vai para a Igreja Ortodoxa, como a gente já viu alguns casos. Eu acho que o autor da Opção Beneditina é isso, não? É isso, o Rod Dreher fez esse caminho. Vai fazendo esse caminho aí. Não tem mais onde parar, a gente não sabe onde a pessoa... É o paganismo grego, né? Só tem o paganismo grego. No final termina nisso. Mas, então eu acho que existe esse apelo mesmo, né? E por outro lado, nós evangélicos, e aí eu vou vender o meu peixe, a gente não tem, a gente não conta a história. A gente tem, mas a gente não conta a história. Então a gente tem a impressão que a gente é cachorro vira-lata mesmo, né? Mas na verdade não é. Então existe uma grande propaganda feita de um lado e a gente não conta a nossa história. Mas o que eu ia falar é que tem outra pergunta que tem muito a ver com essa também, mas depois você lê, Kaique. Mas é porque ele pergunta assim, por exemplo, com a figura do Papa, se não, o que nos traria unidade? Eu entendo dessa questão da unidade, mas acho que tem um ponto que a gente precisa mencionar, que acho que é a última pergunta que eu coloquei, que é a questão do joio e do trigo que está junto, né? Então, a gente sempre vai ter pessoas cristãs verdadeiras e cristãos falsos juntos,
E aí a gente vai ter a questão também da igreja visível e a igreja invisível. Porque a última pergunta, deixa eu voltar aqui para ela. Eu posso ler, Kaique? Você se importa, não, né? Claro, fica à vontade. É a mesma pessoa, ó. É uma pessoa polêmica esse cara, hein? Nossa, cara, alguém tira ele da sala? Brincadeira. Ele fala assim, ó, o ponto de ruptura entre protestantes e católicos romanos também é o ponto de ruptura na forma como Deus enxerga a igreja? Ou seja, a partir da reforma, as igrejas protestantes refletem o que seria a igreja de Cristo? E aí eu respondo o seguinte, que a gente precisa fazer essa diferença entre um sistema de pensamento, né, e a igreja como corpo de Cristo mesmo, no sentido de a reunião dos crentes salvos, né, em Jesus. Então, o sistema de pensamento, o conjunto de verdades doutrinárias, e aí eu afirmo como evangélico, o evangelicalismo histórico, né, o protestantismo histórico, o que nós somos, eu creio que é o sistema de pensamento certo, o conjunto de verdades doutrinárias bíblicas, eu acho que é o certo. Mas isso não significa que o grupo religioso, ou a nossa denominação histórica, vamos dizer assim, seja a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo são os santos, salvos, redimidos por Jesus, e nesse sentido, eles podem estar dentro ou fora, né? Em que sentido? Tem gente que crê, que acredita cognitivamente nas doutrinas evangélicas, vamos dizer assim, mas não são salvos. Então, não poderia englobar como Igreja de Cristo, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa diferenciação aí. E aí tem os conceitos, né, de igreja visível e igreja invisível. Igreja visível, como o Agostinho colocou, me corrija se eu estiver errado, Pedro, é a instituição, o que a gente vê como a estrutura, né, a instituição da igreja. Mas a invisível é isso, são os crentes salvos que a gente não sabe quem é 100%. Não é quem está nesse grupo. Porque tem gente que está nesse grupo e não é salvo, né? Você está sem áudio, Pedro. Não, estava só concordando. É isso aí. Mas faltou eu falar alguma coisa? Pergunta aí de novo. Não. Porque o povo está com medo aí de virar católico, parece, ó. Muitas perguntas. Muito bom, muito bom. Esse assunto é muito bom porque ele toca muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, ele toca nas fragilidades da igreja evangélica, sim, toca numa propaganda e numa sedução, claro, da igreja, da tradição da igreja, do brilho da igreja. E é isso mesmo, esse discurso, você mencionou o Olavo, mas eu vi alguns professores de filosofia que são católicos, né, falando, o protestante é sempre isso, né, quando ele fala do só escritura, do só a fé, ele é despreza a tradição, né? Exatamente, ele está desprezando a tradição. Não é isso, não é isso. Veja quantas citações que o Calvino faz do Orígenes, do Agostinho, de todo mundo da patrística nas institutas, nos comentários bíblicos dele. Inclusive, uma das marcas da reforma é uma volta. O Igor Miguel, inclusive, da patrística. O Igor, inclusive, me mostrou um livro, eu comprei, mas não consegui ler ainda, sobre como que essa redescoberta da patrística foi uma redescoberta dos protestantes no começo. E quem coordenou, por exemplo, essa coleção da patrística que a gente tem foi o pessoal do Vaticano II. Então é o pessoal da Nouvelle Teologie. Então, essa teologia católica mais recente, de renovação. Sim. Então vejam como são específicas essas coisas. Mas essas nuances os evangélicos não pegam, porque são nuances da teologia católica. A gente está pegando as nuances dentro da teologia evangélica. Agora sim, se é para bater nos nossos, né? Eu vim de uma linha bem, como eu falei no início, bem anti-tradição, anti-hierarquia, anti-teologia, né? Por causa, principalmente, da influência um pouco do movimento restauracionista. E, inclusive, minha jornada no estudo de história da igreja caminhou do lado com a jornada do Ângelo, meu marido, em relação à eclesiologia e teologia. Enquanto ele estudava teologia e pensava eclesiologia, eu estudava história da igreja, e foi estudando história da igreja, que eu vou usar aspas, né, que me salvou, sabe, dessa visão anti-tradição, anti-teologia.
E aí a gente vê muito influência do segundo grande despertamento, né? Ali no século XIX, 1800 e tal, devido a uma junção e uma influência da teologia iluminista no segundo grande despertamento. Fiquei impressionada quando eu vi como a teologia iluminista influenciou ali na América o segundo grande despertamento e gerou essa, igual os iluministas, né, eram a idade das trevas e tal, aquela crítica ao passado, que a tradição é ruim, que é tudo ruim. Nós, evangélicos, a gente herdou isso, essa característica negativa de que tradição é tudo ruim, e aí liturgia é tudo ruim, né? Então a gente cortou o galho que a gente estava sentado em cima, né? Porque se você desvaloriza a tradição, você desvaloriza todos os homens e mulheres que vieram antes de você e fizeram você chegar até aqui, né? Então, minha experiência com a história da igreja, ela foi, assim, muito prática. Eu não estudei só para aquisição de conhecimento, não. Minha eclesiologia estava mudando, a escatologia estava tudo mudando, porque estava ensinando, né? Então, foi um trabalho meu em parceria aqui em casa. Mas, infelizmente, nós, evangélicos, somos herdeiros desse segundo despertar aí, né? Que é contra a tradição. E por isso que a gente se tornou pessoas sem identidade, né? Sem história. Aí vem um católico, faz uma super propaganda de tradição, de confiabilidade, de segurança, né? De paz. E, na verdade, a gente tem aquilo ali, a gente só não sabia, né?